Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa e hoje. Curioso, como acho que uma galerinha por aí também deve ter ido assistir, fui assistir a esse novo filme, né, um filme de suspense e terror, que não fui assistir sem saber muita coisa sobre ele, mas sabia que ele estava fazendo um baita de um sucesso lá fora, nos festivais lá fora. Pesquisei também, vi que as críticas e o público avaliou muito, mas muito positivamente o filme e vi que esse aqui é um dos mais aclamados do ano até agora. É aquele típico filme que chega escondido, como se não quisesse nada, mas daqui a pouco tá causando um grande de um alarde, que no caso é este filme aqui, tanto que tá no quadro Que Filme Peculiar é Esse. Outra é que o diretor aqui desse filme também tá ganhando, né, positivamente, muitos saltos positivos lá fora, por saber contar muito bem, né, histórias, principalmente do gênero terror. E outra é que esse diretor desse filme aqui, ele começou aqui no YouTube com curtas-metragens do gênero suspense e terror também, e aqui tá no seu segundo longa-metragem do mesmo gênero. Então o filme tá conquistando, o diretor também tá agradando. Será que temos já um dos melhores filmes de 2026 até agora? Mas para o meu agrado, já adianto aqui para vocês que esse não é apenas só um bom filme, é sim um dos melhores de 2026, mas tudo isso eu vou desenvolver ao longo desse vídeo, né? Então, sem mais delongas, e quem chegar primeiro, ganha! O desejo de um homem para que uma bela mulher se apaixone por ele traz consequências terríveis quando ela começa a exibir um comportamento cada vez mais perturbador e obsessivo. Como eu havia comentado, o diretor aqui do filme nada mais nada menos do que Corey Parker, que é um youtuber que começou gravando vídeos, né, no clima mais de terror e suspense pro YouTube, alguns viralizaram, né, e daí ele lançou o seu primeiro longa, que está aparecendo aqui ao lado, e agora ele vem com o filme diretamente para os cinemas, e como eu falei, agradando muitos por aí, tanto público quanto a crítica. E para o início, creio eu que Corey Parker começou bem com o seu segundo longa-metragem mais diretamente para os cinemas, chamado Obsessão. E apesar da trama nada original de Obsessão, creio eu que ao terminar de assistir, eu não sabia qual era o sentimento que eu queria abordar e mostrar aqui a vocês no vídeo, porque foi sentimento de nervosismo, foi sentimento de sufoco em muitos dos momentos, pois o diretor Corey Parker aqui, ele não apenas quer trazer uma obra que não é original, porque eu nego dizer que esse filme aqui tem uma história original, ele não tem, mas as técnicas que ele usa em todas as questões é muito delicada, principalmente pro gênero do terror e suspense. O bicho lacrou aqui. Faz tempo que eu não assisti um filme de terror nesse nível aqui que me deixasse, ao terminar, tremendo e impactado com o que eu tinha acabado de ver ali durante 1h50 mais ou menos de duração. E são muitas questões que o diretor sabe trabalhar aqui, tanto na questão da câmera, de deixar as cenas muito lentas ali para de repente vir um susto e pô, tanto com a questão da coreografia de câmera, de ter um personagem na frente e lá no fundo ter outro personagem, tanto usando o escuro em muitos dos momentos que ele sabe trabalhar muito bem com isso, e a trilha sonora aqui que é pavorosa, que faz a gente ruevando, tão nervoso que o filme vai incomodando a gente ao longo de toda a sua duração. E a gente já começa aqui com saltos positivos, obviamente, na questão dos personagens, tirando um pouco o protagonista, que eu achei a atuação do ator um pouco leda, mas a gente chega lá. Pois ele traz, né, um personagem que é imaturo, né, tá conhecendo agora a vida, descobrindo coisas novas, de certa forma, apesar dele não ser tão novo assim, mas que tá ali fixamente com o papel do protagonista, né, em amadurecimento, que precisa, durante sua vida ainda, vir alguns embates para aceitar o seu jeito, né, que não é tão descolado assim, pois existem muitos adolescentes por aí que são tímidos como o protagonista aqui do filme, e é o que exatamente ele é. Mas essa timidez é o que faz com que seja mais ou menos um tipo de pilar que se desmorona ao longo do filme ali no início, e faz ele tomar decisões, né, um pouco complexas, que vai prejudicar ele ao longo de toda a narrativa. E essa falta de amadurecimento do personagem, apesar de muitos momentos parecer ele meio que um bocó durante o filme, é essencial para todo o desenvolvimento da trama, incluindo os personagens coadjuvantes, tanto o amigo dele lá que trabalha com ele, quanto a Sarah lá, a outra personagem coadjuvante, no caso os dois amigos do casal protagonista aqui do filme, que mesmo que pareça que eles não estão servindo de nada durante o filme, o roteiro tá guardando ali um certo momentinho para eles entrar em cena e de alguma forma reerguer mais o filme e ajudar em alguma coisa. Já a Nick ganha um destaque a mais, né, porque ela é a problemática do filme. Ela tá ali com o intuito, que é instaurar o caos durante o filme. Não que ela esteja 100% de culpa, né, porque a gente que assistiu o filme sabe que ela não tem. Mas ela tem uma personalidade muito mais eficaz e interessante, e é o que atrai mais a gente pelo seu jeito. Muitas vezes saudáveis e muitas vezes não. Sem contar que é a principal protagonista e também que vai movimentar
toda a trama ao longo de todas 1 hora e 50 minutos de duração. Mas o que realmente me pareceu interessante aqui no filme foi a forma que o diretor aqui do filme, né, o Corey Parker, ele constrói, ele faz a estrutura do roteiro do filme. Gente, tudo começa ali de boaça, né, o menino lá e tudo mais, com vergonha da amiga, mas daqui a pouco ele toma atitudes, né, um pouco severas e drásticas, sem pensar. E ao longo do filme a gente acha que vai ser um romance ali entre ele e entre a Nick lá, muito fofinho, bonitinho. Só que o caos começa logo a se estourar, sendo como se fosse um tipo de nível, que ao longo de todo o filme vai subindo, intercalando-se cada vez mais e aumentando mais ainda a tensão, mais ainda o terror, mais ainda o suspense. Tudo começou muito fofinho, amigável, com apenas troca de olhares, comportamentos carinhosos. Logo a obsessão vai se instaurando entre ambos os personagens. E é um terror tão bem instaurado, intercalado, tão construidinho e redondinho no filme aqui, a Obsessão, que até mesmo o personagem protagonista em casa, a gente sente, a gente vê, né, de certa forma, que ele realmente tá correndo perigo até na própria casa. Até seguro. Então, pra mim, o que mais realmente me pegou de fato aqui na trama da Obsessão é como o diretor vai intercalando os momentos, vai construindo uma tensão que vai se agravando cada vez mais. Tanto que em muitos momentos pode até parecer que a decisão do protagonista aqui no filme pode ser um pouco caótica demais para o que ele acabou causando, mas a gente no fim vai entendendo o que é que o diretor realmente quer nos apresentar. Um medo que fica na nossa mente por minutos após a assistida. E como um terror de primeiríssima, creio eu que a Obsessão consegue muito bem intercalar todos esses momentos, fazendo com que, ao terminar o filme, eu achei que a história se fechou ali como exatamente queria, pois se estava caminhando até onde queria, ela conseguiu concluir positivamente. E foi o caso da Obsessão, que junta ali a relação dos protagonistas com os coadjuvantes, vai usando todos os elementos ao redor, a mitologia, né, do filme, e vai desenvolvendo isso de forma tão prazerosa que dá vontade até de pedir por uma sequência, mesmo que não precisasse, porque eu creio que não precisa esse filme de uma sequência. E quando eu falo que esse filme realmente me deixou tensa, aperreado, agoniado, com o juiz fruviado ao terminar aqui, eu não tô brincando em palavra, porque realmente tá aí um filme de terror da geração atual que realmente é digno do título terror, pois tudo que o diretor consegue trazer aqui, consegue nos deixar em muitos dos momentos tenso, digamos que até mesmo tremendo na base. Tanto que tem uma certa jogada aqui no filme que o roteiro caprichado de Parker consegue trazer, que é aquele tal da jogada de atos. Tanto o protagonista, que pode ser em alguns momentos parecer um vilão, tanto quanto o vilão pode parecer o protagonista, o mocinho, o do bem. Pois muitas das vezes, se a gente prestar muita atenção no filme, a menina de certa forma foi tipo um fantoche, né? Pra não dar spoiler, quem entendeu, entendeu. O fantoche que eu quis mencionar pra menina, já que o desejo do garoto foi que ela se apaixonasse por ele. E aconteceu. Isso não é spoiler porque tá nos trailers, tá na sinopse e tal. E os elementos de terror aqui do filme, a gente vê muito por parte aqui de tudo. Tanto da questão do diretor aqui conseguir trabalhar muito bem com as cenas, né? Em muitos momentos a gente tá ali vendo um certo personagem na cena e atrás dele tá embaçado. Mas a gente tá vendo que lá no fundo tem um certo personagem que tá parado assim, olhando pra ele e tá se aproximando, e tá se aproximando. E toda a questão da calma que o diretor tem ali com a câmera parada, vai aumentando a tensão, o desconforto, até que de repente, vem um susto que pega realmente a gente de surpresa muito do momento aqui do filme. Quando não é isso, é a questão da expressão dos atores aqui e das atrizes do filme, principalmente a do vilão, que em muitos momentos tem aquele ar sarcástico, né, e consegue transmitir expressões absurdas de intrigantes, bizarras em muitos dos momentos que a gente chega lá. O diretor aqui, Parker, ele sabe muito trabalhar com incômodo, ele consegue incomodar a gente. Então, se você é aquele tipo de pessoa que sofre de ansiedade, você é aquele tipo de pessoa que tá ali, você toma remédio, né, Melanie, você assiste esse filme aqui, ou é melhor, porque não é sempre que a gente tem um filme de terror tão maravilhoso e incrível que nem esse aqui. Sem contar que muito também nas questões do apavoramento, da tensão construída pelo diretor aqui do filme, vem também em muitas das questões dos próprios cenários, já que principalmente a casa do protagonista aqui do filme, ela é muito escura, a gente vê pouca iluminação, a gente vê pouca organização, e isso é como se fosse um preparamento pelo que a gente vai ver nos próximos minutos, que o negócio fosse se agravando cada vez mais. E aí, depois que o negócio realmente desengregola ali, que o bizarro mesmo começa de forma mais aparecer ali pra gente, a gente começa a sentir mais tensão ainda, aí é que a gente começa a tremer mais ainda na base, fazendo com que a gente até possa até desmaiar de tanta tensão que o filme vai causando, de tão bem construído que a trama vai conseguindo ser. Eu não falo isso pro filme não saber construir começo não, porque como eu falei, o diretor, ele acerta em basicamente tudo. Mesmo em muitos dos momentos, essa questão do terror vindo mais para um lado psicológico. Por que não? Sobre os personagens, creio eu que os amigos do casal protagonista aqui do filme acompanham ali seus personagens de forma
ok, nem fede nem cheira, as atuações são boas e os papéis são muito bem cumpridos. Um lá faz um papel mais cômico para não pesar, que a trama do filme aqui, o filme já é um filme com boa energia pesada, né, bem pesado o clima. Aí pra, em alguns momentos, quebrar esses climas mais pesados, ele tá ali com um papel mais cômico, com uma comédiazinha ali entre ele. E já a outra menina lá, ela não tem tanto a oferecer em certos momentos, sim, é como eu falei, o roteiro ele arruma um jeito de intercalar todos os personagens, eles realmente, eles têm necessidade sim de estar aqui no filme, os personagens coadjuvantes, e ela tá ali com um ar mais, digamos que, fazendo com que a gente não se interlace, crie um laço por ela e nem pelos próprios protagonistas. Em meras o que a conclusão final do filme vai trazer. Creio que o único problema que eu tive com esse filme aqui, de fato, foi a questão do protagonista do filme, o ator que interpreta o protagonista aqui, o Michael Johnson. Ele traz um personagem ali tímido, a gente vê a personalidade dele, sabe o jeito que ele é. O ator aqui, por algum motivo que eu não sei, ele gagueja em muitos momentos. Ele quer trazer um personagem que demora a responder muitas das perguntas que algum personagem faz uma pergunta a ele fica gaguejando, o ator, ou ele demora a responder a pergunta que eles fizeram. Isso me incomodou, já que eu senti sim um certo afastamento mais da narrativa, porque eu senti ela muito devagar em muitos momentos, provavelmente veio dessa questão do protagonista por enrolar, por gaguejar em vez de fazer o que é pra fazer. Digamos que o protagonista aqui do filme, apesar da gente ver a personalidade dele, ser um bom protagonista em alguns momentos, ele é muito mais por parte, muito mais bocó, digamos assim, ele é bem lerdinho em muitos momentos, e isso fez com que eu não tivesse um apego a mais, como eu queria ter com o protagonista. Mas eu entendo que geralmente essa técnica de gaguejar, de demora mais pra falar, vem da questão dos atores que estão começando ainda. E todo o elenco desse aqui, eles são elenco novos em Hollywood. Eles são elenco que apareceram agora, porque eu não me lembro de ter visto outros filmes populares com ambos. Mas eu não vou julgar o ator aqui total não do filme. Eu entendo, né, a ideia dele tentar atuar da forma que ele mais conseguiu. Mesmo o filme quase tornando chato em alguns momentos, mas creio eu que o resto, ao total, consegue se salvar de boa na lagoa. Mas por boa parte também a gente vê que ele tem seu lado bom e tem seu lado ruim, o protagonista, pois ele não é esse santinho todo não, já que ele usa certas ideias ali que acabam extrapolando o limite, que acabam prejudicando sua vida e a dos demais personagens. E como ser humano a gente sabe que a gente tem nossos erros, momentos de erros e que em muitos momentos de tensão a gente pode tomar decisões precipitadas e pode sim complicar nosso futuro. Que no caso é o que o protagonista aqui toma. Ele toma ideias e decisões que não era para tomar e acaba o prejudicando. Mas se tem alguém que merece um destaque em atuação, com certeza é a atriz Andy Navarrete, que faz a vilã aqui do filme. Menino, que foi isso que eu vi dessa atriz, hein? Eu estou impactado com a atuação dessa mulher, minha gente. E é porque ela nunca apareceu em nenhum filme. Ela tá chegando agora em Hollywood. Seu primeiro filme como protagonista é esse. E realmente é surpreendente o que a mulher fez aqui, principalmente no papel de vilã. E se ela não foi indicada ao Oscar é porque a gente sabe que a academia tem preconceito com o filme de terror e que eles jogam de lado sempre o filme de terror. Mesmo ultimamente a gente ter recebido aí muitos elogios por últimos filmes de terror que tem lançado nos cinemas, né? Mas torço eu que ela entre em alguma categoria ano que vem no Oscar, que ela merece muito. E eu sei porque essa moça farra aqui é impecável. A mulher começa ali carinhosa e daqui a pouco parte pra um ar de ameaça e consegue deixar a gente tremer na base, porque o terror do filme depende da atriz, depende dela. Ela é a vilã do filme, ela que vai desencadear a problemática. Então ela tá ali com um propósito, e esse propósito ela cumpre perfeitamente. A mulher daqui a pouco tá com um carinho pro lado do homem, daqui a pouco tá... Ela é bonita realmente e eu entendo ele ter se apaixonado por ela, porque realmente ela tem um negócio ali, um dendê diferente. A gente percebe que a própria atriz traz pra personagem dela isso. E ao mesmo tempo que a gente, de cara, a gente acha ela muito carismática, muito enérgica, né? Ela parece um amor de pessoa. Depois que ela se torna, né, o fantoche do protagonista, aí sim, realmente, o bicho começa a pegar, porque essa mulher vira um demônio, vocês não têm noção. Ela faz o que faz nesse filme aqui pra deixar a gente na paz, roendo na unha, comendo couro, tudo junto. Porque a mudança de expressão que a atriz consegue fazer de carinhosa para ameaçadora, de apaixonante para até aterrorizada, ela consegue fazer isso. Gente, tem muitos momentos aqui que a câmera foca no rosto dela, ela consegue mudar as expressões para daqui a pouco ela tá assim felizinha, toda risonha, daqui a pouco ela tá surtando, chega momentos que se exagera pro lado dela, né, e pro lado dos demais personagens. A atriz consegue mudar olho, consegue mudar a voz, consegue mudar sotaque, consegue mudar a expressão facial, olhar e falar, que atriz é essa, Jesus? A performance dela é majestosa na atuação, um destaque que é para ser levado
pro Oscar, gente, não tem como. Se for, é uma tremenda de uma injustiça. Não tem como. Tudo aqui é muito bem. O terror, ele depende exatamente da tensão construída por ela. Ela, mesmo a gente sabendo que nem ela é a vilã totalmente, né? Como eu falei, ela é um fantoche. Mas isso vocês têm que assistir o filme pra entender o que eu tô querendo dizer. Mas ao mesmo tempo que o protagonista também é um anti-herói, só que consciente, né? Então tem aquela vilania, aquele jogo de vilania muito bem construidinho. A mulher consegue ser assustadora, ao mesmo tempo consegue ser carinhosa, ao mesmo tempo consegue ser autêntica, ao mesmo tempo surta, ao mesmo tempo comete coisas ali absurdas, deixa a gente arrepiar até não tem cabelo. A atriz realmente é um espetáculo. Tanto que tem muitos momentos aqui que realmente ficou marcado na minha cabeça, e na de vocês com certeza também tá. Inclusive umas cenas dessas que é mais na questão da atuação, que eu achei muito estrondosa ali em alguns momentos, é a atuação da cena do restaurante. Pelo que eu me lembro, ela tá sentada lá com ele, e aos pouquinhos ela começa a surtar pela fala dele lá, a surtar, e daqui a pouco ela estoura, e as pessoas ficam olhando ela assim ao redor. Gente, a bicha entrega um espetáculo. Ela transmite muita ameaça, não tem como a gente ficar com medo, não achar as atitudes dela bizarras, as expressões, a forma de falar, o jeito dela, as mudanças corporais, a bipolaridade que há na protagonista, né, a fantoche, né, não vou me aprofundar para não dar spoilers a vocês. Tudo isso é muito captado pela gente, a gente sente tudo que o protagonista sente, a gente fica com medo de namorar, ou a gente fica com medo de sentir o que ele sentiu na pele dele aqui no filme. A gente, muitas vezes, a gente pode terminar o filme e levar o filme pra a realidade, o que eu discordo, porque muita gente tem o costume de misturar ficção com realidade, o que não rola, mas o filme é tão verdadeiro, a atuação é tão estrondosa que realmente não tem como levar. E não é só um filme de terror, obsessão, ele é mais do que isso, porque ele tem uma mensagem a nos trazer, uma mensagem que, como a gente costuma ver, tome cuidado, a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja, porque nem sempre o que a gente deseja vai vir da forma que a gente quer. Além de também ter todas ali as mensagenzinhas sobre relacionamentos tóxicos, possessivos, né, de pessoas obsessivas. Uma pessoa gosta tanto de uma pessoa que faz loucuras para ter aquela pessoa sempre ao lado. Então, esse filme ele traz, né, muitas mensagens sociais, questão de relacionamentos tóxicos, da gente ter cuidado com o que a gente deseja, porque nem sempre vem o que a gente quer. Mas ele não tem só o papel de cumprir como um filme de terror, ele cumpre maravilhosamente essa questão. E terminou me deixando impactado com cada ceninha que ficou gravada na minha cabeça. E se você for assistir, se prepare, meu filho. Leva um lencinho pra você não sair com as calças riadas dos cinemas. Porque estamos diante de um dos melhores filmes de terror da geração. E que quem assistiu pela primeira vez, como eu, com certeza vai ficar com esses rostinhos desses personagens marcados na nossa cabeça por muito tempo. Inclusive, provavelmente vamos ver muita gente falando sobre esse filme da obsessão em festivais daqui pro final do ano. Vamos ver muito falar sobre ele ainda. Inclusive, vai estar na minha listinha de melhores do ano. Sim, já vão anotando aí. É um filme que consegue transmitir desconforto, crueldade diante dos personagens, uma atuação milimetricamente perfeita e inovadora. E se um diretor como o Cole Parker, ele no primeiro filme já conquistou, soube construir tudo perfeitamente, né? A gente tem que estar de olho no homem, porque futuramente ele pode ser um dos melhores diretores do terror. E se ele conseguiu fazer o que fez aqui, imagina os próximos projetos futuros. Então vamos, né, todos nós, né, ficar de olho nele, porque ele já confirmou alguns projetos futuros por aí, que eu quero estar de portas abertas para recebê-los. E a nota que eu dou ao filme Obsessão é a nota 9,5. Então galera, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês sempre estar recebendo na vida de vídeos novos. Só lembrando, temos vídeos novos o quê? Todo domingo, meio-dia, e toda quarta, 6 horas da noite. Ah, tá mais engraçado, mais uso de recapitulando a saga sexta-feira 13, que eu falo que eu tô revisando no momento, como sempre aviso nos vídeos de crítica. Tô deixando pros domingo, porque o povo tá mais em casa, dá pra assistir mais de boa ali almoçando. Mas é isso, um beijo, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima e